Vamos lembrar, tá, turma? O Instagram não é para os pais dos clientes de vocês já, tá? Isso aí é para gente que não conhece vocês. Ah, vai ter uma foto ou outra de evento com criança? Beleza, mas o foco do Instagram não é para os pais, e sim para gente que não conhece. É uma ferramenta de conexão para uma galera nova, tá? Então, primeira coisa, a foto de perfil lista, né? Quando a gente fala de logo legível, tem muita gente que tem um logo muito grande ou muito pequeno, que nem, por exemplo, o do Matrículas. O do Matrículas, se vocês entrarem no próprio Instagram do Matrículas, vocês vão ver que é só o símbolo. Por quê? Para ter a conotação da marca. De repente, tu tem um logo muito enfeitado e daí perde aquela conexão com a marca. Então, quanto menos informação tiver ali na rede social como foto de perfil, melhor, tá? Então, se tiver nome no teu logo, coisas do tipo, tenta manter só a imagem, só o design, sem o textual, tá? Aí, quando a gente fala de biografia, que daí eu coloquei aqui, quem somos, para quem, onde estamos e o que fazer agora. Estou dando um pouco de contexto por cima, mas a gente vai ter mais profundidade individualmente na hora que a gente for para o GPT, tá? O importante da biografia é ter um resumo prático, tá? Tem que ter um resumo prático. E grande parte, até a grande maioria que a gente está aqui hoje no treinamento e com todas as escolas que a gente conversa, a galera tem mania de colocar esse trem aqui, ó, matrículas abertas. Fusco, daí, isso é para a gente gravar na cabeça. Por quê? Primeiro, eu queria ouvir de vocês. Se a escola de vocês fecha as portas em algum momento do ano para a entrada de novos alunos, então por que a gente coloca que a matrícula está aberta? Então, até uma analogia bem besta, é tipo tu ir num açougue e o cara tá falando que vende carne. Sempre vai ter carne no açougue. E na tua escola sempre vai ter vaga. Ah, Fusco, mas já fechou o quadro. Lasque-se, vamos para a lista de espera. Tá tudo bem. Então, só que a gente tem que lembrar, por que eu estou trazendo o contexto de matrículas abertas para o conteúdo da biografia do Instagram? Turma, isso aqui é venda, tá? Vocês vão entender aqui que no método a gente não vende no Instagram. Instagram não é para vender. Ele faz parte do caminho da venda, mas ele não é para ser feito como uma plataforma para você ficar cuspindo oportunidade comercial, tá? Então, a bio que responde tudo, já vou mostrar alguns exemplos para vocês. O link direto para o WhatsApp, na biografia, turma, não fica colocando aqueles links na bio com 400 links diferentes. Principalmente se eu estou fazendo anúncio no Instagram. Porque eu estou dando mais porta de entrada para a pessoa sair dali e não ir para o meu time comercial. Por que a gente posta conteúdo na rede social? Não é para gerar oportunidade de venda? Travou um pouco, mas já voltou. Para que a gente posta na rede social? Não é para a gente trazer oportunidade de venda? Então, quanto menos caminho eu der para aquela pessoa ficar, vai no meu site, vai olhar o Google, vê aqui esse PDF bonitinho de apresentação da escola. Não. O link da bio tem que ser direto para o teu WhatsApp, para o teu time comercial. A conexão emotiva é muito maior na vertical de vocês. 99% das decisões são emotivas. Quanto mais rápido conectar com o ser humano, mais rápido você vai conseguir fazer uma pré-qualificação e agendar uma boa visita, tá? Então, link na bio, nada de colocar a cacetada de link. É um link único, tá? E destaque. Todo mundo sabe o que é o destaque do Instagram? Dá um joinha aí para ver se todo mundo aprendeu a usar a reação. Boa, Paty, Renato, Maio, a galera aprendeu mesmo. É quase isso, seu Eli, mas eu acho que eu peguei tua visão, tá tudo certo. Boa. Destaque organizado tem estratégia também. Não é só saindo, pega todos os stories que você está postando e fica subindo para o destaque ali infinitamente. Não tem estratégia. E os pilares estão aqui, ó. Institucional, prova social e experiência. É o que vai conectar com a pessoa que não conhece vocês. Tá?
que é o institucional? Ué, vamos falar de proposta pedagógica, vamos falar, de repente, fazer um vídeo, vocês vão entender um pouquinho mais sobre os postos fixados, tá? Tinha fechado meu microfone aqui, vocês estão me ouvindo? Boa, alguém fechou meu microfone sem querer. Institucional, prova social, experiência. Institucional, basicamente falando sobre a escola, eu vou dar um pouco mais de detalhe. Prova social, algum pai, algum aluno falando bem do relacionamento, da experiência, dos resultados. Experiência pode ser um evento pontual que rolou, que vai rolar. A ideia é que a gente faça com que aquela pessoa que não nos conhece, em 3 postagens, em 3 destaques, em 3 fixados no Instagram, minimamente conheça a gente para conseguir falar com o meu time comercial e se conecte. Tá? Então, tente pensar nesse primeiro quadrante estrategicamente. Tá? Quando a pessoa abre o teu perfil, ela vai ver. Vocês podem depois olhar e fazer o exercício no teu celular. Abrir o perfil sem rolar para baixo, você vai ver os 3 fixados, o destaque, abrir o nome e o logotipo. É isso. Se a gente não for estratégico antes dessa pessoa dar o scroll down ali, que é descer, já estamos perdendo oportunidade, tá? E o volume de decisão é rápido, né? Nós estamos falando de 3 segundos. Bom, falando dos 4 pilares que transformam os seguidores em matrícula. Acabei de trazer para vocês um pouco de contexto. Institucional. O que é o institucional? Quando a gente fala de conteúdo, tá? O conteúdo que a gente vai utilizar de diversas formas. Óbvio que o institucional a gente não vai ficar gravando um monte, né, time? Vamos gravar uma vez só. Então, a gente vai falar de tudo pelo ambiente, apresentação da equipe pedagógica, metodologia de ensino em ação. É basicamente trazer um pouco da vivência e de quem vocês são, em vez de a gente entregar aquele PPT chato, moroso, que eu acho que maior galera, grande parte de vocês deve enviar o PDF, ó, vê a nossa apresentação aí. Cara, cria um material mais legal, mais fácil de engajar. Não precisa ser hollywoodiano, não precisa ter um monte de efeito, um monte de legenda, um monte de design. Simples, direto ao ponto, tá? Busco não sei criar esse trem. Calma que a gente vai ter o agente que vai ajudar vocês a fazer o passo a passo, tá? Tá tranquilo. Mas é importante ter esse material. Prova social. Cara, isso é para qualquer negócio. Qualquer negócio. Eu sempre brinco com todo mundo que senta para conversar com a gente aqui, eu falo, tá, tu tá me dizendo que você é a melhor. Por quê? Quem é você? Total, Eduardo, o carrossel com ambiente seria interessante mostrando o ambiente do colégio? Total, total. E dá para você conectar também com entrega pedagógica, dá para você entregar também, de repente, com um vídeo correlacionado no carrossel. Quanto melhor for essa institucional, e está tudo bem se for longo, não tem problema. Mas quanto melhor for a entrega do institucional ali, melhor a pessoa vai te conhecer antes de falar com você. Bom ponto, cara. Falando sobre a parte de prova social, é importante, porque, volto a dizer, quem somos nós para falarmos que nossa escola é boa? Nós nunca vamos falar mal da nossa escola. Agora, o pai, a mãe ou o filho poderiam ter uma opinião adversa. E ter prova social dessas pessoas, até do próprio time pedagogo, faz com que a gente tenha conexão. Por isso que a gente pode pensar em várias coisas. Ó, relatos de experiência, conquistas acadêmicas e esportivas. Tem muita escola que tem conexão com esporte. Isso é muito interessante. Testemunho de transformação. Até aquele aluno que estava aí com vocês em 1988, tu consegue pegar e falar, olha, esse cara agora ele é um puta de um pós-graduado e está hoje trabalhando no Einstein. Mas ele veio daqui. Einstein, para quem está em São Paulo, né? Mas para a gente ter essa noção, entende? Então, a prova social é tão importante quanto a gente colocar um institucional. Quem acredita na gente, quem confia no nosso trabalho, tá? Parte de experiência. Basicamente, usando uma analogia besta, é tentar fazer com que a pessoa vista as calças da escola. Ela entenda como é que é o dia a dia. O que a gente pode fazer? Gravar o dia a dia do estudante, atividade prática e criativa que está rolando dentro da escola. Não precisa ser um puto evento, tá? A galera se apega muito por detalhe. Não precisa ser um puto evento. Momento de descoberta e alegria. Cara, a gente tem um exemplo aqui que viralizou de uma das escolas que estão com a gente,
de uma interação de duas crianças, um casal falando besteira um pro outro ali. Mal sabiam falar direito. A menina ficou nervosa com o menino porque ele estava repetindo demais as coisas. Cara, a missão não é viralizar, tá? Não é, nossa missão nunca vai ser viralizar. Mas viralizou. E é um conteúdo simples de conexão. Quem assistiu viu, pô, que legal. A experiência que aqueles alunos estão tendo na escola. É assim que a gente vende antes de vender. Então, é importante, tá? E resultado. Tudo bem que aqui tem prova social, tá? Não confunda prova social com resultado. Aqui é depoimento, aqui é real resultado, tá? Desenvolvimento socioemocional, projeto estudantil inovador, conquistas e reconhecimentos. Para quê? Para a gente deixar claro o pai e para a mãe que não conhece a gente, estou tirando o seu filho do ponto A para levar ele para o ponto B. Claro, tá? Todo mundo aqui sabe como fazer isso. E, volto a dizer, no GPT vai trazer um pouquinho mais de evidência, tá? Renato, se eu estiver passando muito do tempo, você pode pedir para eu acelerar, tá bom? Não tem problema nenhum. Show. Postos fixados na vitrine. Todo mundo sabe o que é poste fixado? Dá um joia aí, só para eu ter certeza absoluta que todo mundo sabe o que é isso. E se não souber, tá tudo certo também, tá? Se não souber, manda não no chat aí, tá tudo bem que eu explico rapidinho. Pela cara da Catarina, eu acho que ela não sabe o que é. Quer que eu explique? 2 minutos eu explico. Mostra aí um exemplo. Vou mostrar. Não estava preparado para isso, hein? Mas eu mostro. O que é um post fixado, turma? Deixa eu abrir aqui essa imagem maior. Tá vendo aqui em cima no perfil? Bem aqui nessa imagem, ó. Tá vendo onde eu estou selecionando aqui? Tá vendo que tem um negocinho pinado aqui? Um pinzinho, como se fosse um alfinete? Isso quer dizer que a gente selecionou aquela publicação para estar fixa ali no meu perfil. Eu posso postar milhares de coisas, mas aquela não sai de lá, tá? Dentro do método, a gente ensina que o que tem que estar lá? O vídeo institucional ou material institucional, tá? Pode ser um carrossel, como o Eduardo falou. Prova social. É legal deixar um evento recente, porque são próximas coisas que vão acontecer. Ou que já acabaram de acontecer, você pode deixar um tempinho lá e depois modificar pelas próximas. Mas o institucional e a prova social é mais importante. Se tu tiver, voltando na referência anterior aqui que eu mostrei para vocês, o resultados, material legal de resultados, pode ser substituído pelo evento recente, tá? Lembrando que tudo que a gente está falando aqui para vocês é para quê? Para a gente engajar mais, conectar mais, deixar aquele pai, aquela mãe com mais vontade da gente. Aí depois ele vem falar com a gente. Aí vocês não precisam ficar mandando PDF da escola. E não se vocês ainda fazem isso, parem de fazer. Transforma esse PDF em conteúdo, tá? Eu dei um pouco de exemplo aqui de biografia, mas lá no GPT vai ficar um pouco mais legal, mais detalhado. Ó, Escola Infantil Fundamental / Belo Horizonte, por conta dos buscadores, eu também vou comentar um pouquinho mais sobre. Pedagogia ativa, acolhimento familiar, conversa agora pelo WhatsApp. Ponto. Dava para colocar um pouquinho mais de coisa, Fusco? Dava. Não vai encher de telefone na bio, pelo amor de Deus. Não bota telefone na bio. Já tem o link na bio do WhatsApp. Tá ótimo. Tem o DM, direct message. Se ela quiser falar também pelo Instagram, também fala por lá. Tem um local específico que eu também vou mostrar aqui para vocês, que dá para você colocar o endereço por extenso. É um campo específico para você colocar o endereço por extenso. Mas é importante que a gente coloque o nome da escola, coloque aqui a categoria e de onde ela é. Vocês vão entender um pouquinho mais do GPT, por quê? Não sei se vocês sabem, mas tanto no GPT quanto o Google, ele se baseia pela busca da internet, certo? Então, se tu tiver um bom posicionamento de palavras do teu Instagram, ele pode puxar, sei lá, você vai colocar escola primária no Rio de Janeiro. Pode ser que ele puxe a escola da Cristiana, por exemplo. O Instagram da Cristiana, pelo resultado do Google, sem pagar nada. Por quê?
porque você está posicionando o teu Instagram organicamente. Mesma coisa acontece no GPT. Se tem gente doida aí que já está fazendo busca direto pelo GPT, também aparece porque o GPT usa a internet para buscar, e ele também usa o buscador do Google com API de banco de dados. Então, se o seu Instagram estiver bem posicionado com palavras relevantes para o teu negócio, inclusive o Renato vai falar sobre o Google Meu Negócio hoje, vai facilitar essa ação, tá? Bom demais. Beleza até aqui? Estou falando muito rápido? Tá tudo certo? Maravilha? Vamos lá. Qualquer coisa, me grita aí, se vocês quiserem mais alguma informação ou se tiver rápido demais. Legal. Aqui é uma puta sacanagem, essa cópia, mas eu tenho que falar, ó. Postar foto de parquinho não gera matrícula, tá? Você pode postar foto do parquinho, mas poste estrategicamente. Vamos pensar nesse conteúdo que a gente está falando. Fusco, que trem é esse de storytelling? Nada mais é do que uma palavra inventada pela galera só para deixar o negócio mais chique. Mas é o jeito que a gente conta história. Como a gente conta história? Então, como é que a gente conta a história de uma jornada de aluno, projeto pedagógico, conquista e superações reais? Transforma isso em conteúdo. Turma, no final das contas, eu estou dando bases e bases técnicas aqui da nossa metodologia, mas turma, é um Big Brother. O Instagram vai se transformar no Big Brother. Que basicamente é a gente conseguir levar o que as pessoas não têm acesso físico para o meu Instagram. E tem que ter um pouco mais de estratégia para não soltar conteúdo de qualquer jeito lá dentro, tá? Então, o storytelling poderoso, basicamente, é como eu conto história do meu negócio para as pessoas que não me conhecem. E todos esses pontos aqui, para vocês não ficarem pensando e fritando, puxa, como é que eu vou construir um storytelling poderoso na minha escola? Turma, quem não usar o nosso agente, depois não chora. Ele vai estar pronto para você perguntar qualquer coisa, baseado também no nosso método e nas apresentações, para vocês construírem o de vocês. Tranquilamente, tá? Murilo, só dar um exemplo. Então, assim, às vezes lá no a gente fala, eu sugiro você criar um vídeo de 30 segundos contando isso, isso, isso. Aí fala, mas me ajuda a criar isso? Aí ele vai criar. Você consegue me dar o roteiro? Aí ele, tá, de 0 a tantos segundos faz isso. Depois, isso. Você me ajuda a criar um script, e ele vai ajudando a montar, de forma assim, usando o nosso método, de forma criativa, inteligente, sem você ter que fazer do zero. Entendeu? O título, sei lá, a headline desse post está ruim. Ele vai sugerir, mas depois a gente mostra. Boa. Obrigado, Renato. E não menos importante, tá? Para quem tem receio, medo ou dificuldade em usar ferramentas desse tipo, óbvio, contem com a nossa ajuda durante o processo, mas ele é simples. Peça, cara, você pode colocar até no próprio GPT, vou dar um exemplo. Olha, eu não sei e não tenho o costume de fazer isso. Tu pode me ensinar de maneira mais prática aplicar essa criação do vídeo? Vocês vão ter, tá? E uma observação, assim, eu não sei se vocês estão acostumados a usar o chat GPT, a ferramenta, o agente nosso, usa para a versão gratuita. A pessoa não precisa ter uma versão paga. Tá certo que a versão gratuita, ela tem um limite de uso diário, né? Então, mas assim, se todo dia você usar um pouquinho, ela atende bem, tá bom? E eu mostro para vocês na prática aqui, até para criar conta rapidinho, tá? Jogo rápido. E melhor usar do que não usar, mesmo que for grátis, tá? Sem contar que acho que a assinatura hoje do GPT pago está o quê? R$100, acho? Coisa do tipo, 100 e poucos reais. Mas enfim, não vem... Dá para a gente usar o gratuito para aplicar, tá? Depoimento genuíno, bastidor autêntico. Então, cara, a gente tem que focar nesse tipo de conteúdo que gera conexão. Volto a dizer, se a gente guardar na nossa cabeça, mesmo se não tivesse nada falando em detalhes de método, a gente tem que lembrar para que serve
A droga do Instagram só serve para uma coisa, turma, é conexão, só. Não adianta você ficar querendo vender matrícula, colocando poste de matrícula aberta, cara, só vai afugentar ou vai atrair aquela galera que quer pagar por preço, tá? Que não é o nosso método. A gente fala de necessidade, não de oportunidade. Bom, vou dar um pouco de contexto aqui, para tentar não me alongar, que eu tenho que matar aqui com vocês o Instagram até às 10h20. Diversificação no formato máximo de impacto. Vamos lá. Carrossel educativo. Tá? O que é um carrossel educativo? Você não vai precisar colocar a sua proposta pedagógica lá e tentar ensinar a galera que está assistindo vocês, tá? Mas baseado na aplicação do que vocês estão fazendo no dia a dia, mostrar para a galera como é que pode ser. E lembre-se, o carrossel, ele pode ser em vídeo também, tá? Pode ser vários vídeos curtos. Então, tu pode colocar a galerinha entrando na sala, a galerinha brincando de guate, a galerinha montando o Hot Wheels, que é aquele negócio no fundo da sala da Catarina, parece um looping de Hot Wheels. É tipo isso, aplicado. Aí vocês podem colocar um texto em cada carrossel ou na legenda, descrevendo por que vocês estão fazendo aquele movimento, tá? Então, é importante a gente abusar nos formatos. Então, carrossel tem que existir. Por mais que sejam simples, mas sempre tem que existir. E lembre-se, tá? A legenda de qualquer postagem, deixa a pergunta aberta. Sempre deixa... Alguém vai ler a legenda. Sempre deixa uma pergunta aberta, do tipo, o que você achou dessa experiência que eles tiveram hoje? Não é tipo, venha fazer uma visita. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. O botão de conversão para visita está na biografia. Então, chamar a galera para fazer esse tipo de ação, porque para que a gente posta? Para gerar envolvimento, para gerar conexão, para gerar engajamento. Então, a gente tem que chamar a galera para engajamento. É tipo pedir para seguir. No caso de vocês não precisam pedir para seguir. Obviamente que não faz sentido, mas se a gente não pede, as pessoas também não lembram de fazer. Então, é importante. Legenda tem que ter uma pergunta aberta. Sempre. Tá? Sempre. Legenda de qualquer material. Aqui eu coloquei como referência de Reels viral. Não sei se vocês estão sabendo, ou se alguém já testou, mas dentro do Instagram, ele tem uma opção da gente rodar um Reels que eles chamam de Reel Test. Você sobe e habilita... Calma, que eu acho que fica mais fácil eu mostrar para vocês. Isso é muito importante, tá? E eu vou explicar rapidinho o porquê. Quando vocês vão fazer uma postagem, deixa eu abrir aqui. Nossa, maravilhoso. Mas ele não me mostrou a imagem que eu queria mostrar para vocês. Aqui. Aqui está em inglês, tá, turma? Mas quando vocês forem postar Reels, antes de subir direto para o perfil de vocês, ou se vocês quiserem, não precisa nem subir para o perfil. Tem uma opção que vocês vão colocar como Reels de teste. Não vai aparecer esse nome em inglês, né? Trial. Vai aparecer Reels de teste. O que é isso, Fusco? Ele vai entregar aquele seu conteúdo para as pessoas que não seguem vocês. De graça. Fusco, quantos eu posso fazer por dia? Eu já testei o limite, tá? Ele me barra com 14. Eu fiz 14 no mesmo dia, ele falou para eu parar, porque eu já estava exagerando. Então, dá para fazer até 14 no dia. Tá? Então, por que é legal isso, turma? Porque daí eu não preciso impactar a minha própria audiência com aquele conteúdo. E qual que é o nosso objetivo? Trazer mais gente para o nosso perfil. Então, sempre que vocês puderem, testem. Tá? E podem ser formatos pequenos. A gente depois vai aprofundar um pouquinho mais, não hoje, capaz de eu trazer isso para vocês na sessão de dúvidas, porque é um pouquinho mais complicado de explicar, mas tem formatos específicos para esse tipo de teste. Acho que alguém já deve ter entrado, por exemplo, no meu perfil ou no do Matrículas e ver aqueles reels que são curtinhos, de 7 segundos. Você coloca um gatilho de chamar a atenção, com um vídeo que tem um contexto com aquele gatilho, e a entrega na legenda. Esse formato é ótimo para a gente jogar aqui no Reels de teste, porque ele entrega muito.
e de graça. Tá? Qual que é o trabalho? Criar o conteúdo. E vocês vão ter agora o agente com a gente, então tá tudo certo. Vocês não vão ter dor de cabeça para isso. Beleza? Reels, hein? Ah, eu só vou criar Reels de 7 segundos? Não. Abusa. Abusa. Tá? Aqui eu trago um pouquinho de maior potencial de alcance, que é o que eu acabei de comentar com vocês. Maior potencial de alcance, com um gancho forte, nos primeiros 2, 3 segundos, são essenciais para capturar a atenção. Isso é para a gente entregar nosso conteúdo para as pessoas que não nos conhecem. Tá? O Reels tradicional ele já entrega um pouquinho, mas bem pouco. O teste, ele nem passa pelo teu conteúdo, porque pela tua comunidade. Porque o que acontece? Se você, até para vocês entenderem aqui entre uma coisa e outra, se você posta o teu Reels direto no teu orgânico, no teu perfil, para a tua comunidade, se aquela galera não engaja, ele nem entrega esse conteúdo para ninguém, além da sua comunidade. Agora, se você joga no teste, ele vai mandar para fora da sua comunidade e você pode optar por publicar aquilo no teu perfil ou não. Tá? Dependendo, por isso que chama Reels Teste, para você poder testar aquele conteúdo antes de postar para a tua comunidade, ali, para os teus seguidores. Beleza? Stories interativo. Cara, tem que montar uma tabelinha. Pô, vai dar um trabalho do cão esse trem, mas é de onde sai o dinheiro, turma. É bom a gente se programar minimamente para entregar uma interação diária, ter enquete, fazer pergunta. CTA é basicamente, o CTA, para quem não sabe, em inglês é Call to Action, é tipo chamada para ação, tá? Então, fazer pergunta, para a gente ter conexão com aquela galera que está consumindo o nosso material. Volto a dizer, tá? Se um pai ou mãe responder, tá tudo certo de clientes de vocês, mas o foco não é esse, tá? Então, não vamos ficar gerando conteúdo para reter pai. A gente reter pai de outra forma. Não é o Instagram que vai fazer isso, tá? Live. Pouquíssimas falam. Pouquíssimas. Porque eu sei que não é fácil. Mas tem... E não precisa ser hollywoodiano, volto a dizer. Mas você sempre tem evento. Vai ter uma feira de ciência, uma apresentação cultural, uma festa da família, um evento, Dia dos Pais. Cara, faz uma live. Mesmo que seja curta, mas é para... Olha lá, são experiências exclusivas, ao vivo. Se de repente vocês quiserem em algum momento compartilhar alguma introdução de um método exclusivo de vocês, uma coisa inovadora da escola, vocês podem fazer sobre também. Só falando pelo tema, como a gente está fazendo aqui. Mas o que eu falo é que para a gente trazer mais engajamento com os pais, normalmente o que convence mais, o que deixa a galera mais preparada para o nosso time comercial é a gente mostrar a experiência de como se ele estivesse vivendo a realidade da escola. Tá? Por isso que precisa de programação. Monta uma planilhazinha, se programa para fazer isso, para não perder as oportunidades dos formatos. E pouquíssimas escolas aproveitam esse pedaço aqui, tá? Isso aqui também, quando a gente fala do Reels de teste, mas isso, pouquíssimas aproveitam, tá? E é de graça. Vamos lá. Pensando no Stories como uma ferramenta de pré-venda. Não é só bastidor. A gente tem que ter uma estratégia. Usar a ferramenta do Stories como estratégia. Então, na segunda, a gente fala de um dia a dia. Estou dando um exemplo aqui, tá? Só para vocês pegarem a ideia. Então, na segunda, a gente pega um dia a dia autêntico da escola. Na terça, uma interação simples, que engaja. Que seja aqueles botõezinhos de tipo aplauso, coração, uma resposta, ou aquele negocinho que a gente puxa para sair de um emoji para o outro, porque isso vai ajudar também o Instagram, não sei se vocês sabem, mas o Stories também está sendo entregado para pessoas que não seguem vocês, mas de acordo com o engajamento da postagem. Tá? Pais e alunos falando rapidamente de um depoimento específico, pode ser um corte de um depoimento que você já fez, lembra que está tudo bem reutilizar conteúdo. Parte de educativo, daí a gente pode falar de dica e curiosidade pedagógica, não vai encher o feed desse tipo de informação, e pelo amor de Deus, feed, não me coloca lá dia da borboleta, dia do índio, nada disso, tá? Vamos usar o feed estrategicamente. Quer usar o dia da borboleta, dia do índio? Bota nos stories, tá? Educativo, aqui é uma ideia, tá? Do quinta para sexta, parte de evento que eu já conversei com vocês,
Sábado, a gente pode mandar um convite direto. Lembre-se, né? Não vamos criar só um stories e falar, vem aqui nos conhecer. Posta uma fraçãozinha do teu vídeo institucional e na sequência você coloca lá, olha, clica aqui no link, que tem como a gente deixar o link nos stories, para você poder conversar com o nosso time. Vem conhecer a gente, vem fazer uma vivência. Traz o seu filho para conhecer, vem conhecer a escola. Aí, beleza, stories, tá tudo bem chamar para ação, tá? Desta forma, direta. Stories, tudo bem. No feed não coloca dessa forma, tá? E daí, o prova social com conquista. Aqui é uma ideia de estrutura baseada no que a gente falou para vocês de conteúdo, tá? E tudo isso, volto a dizer, se a gente pegar, cara, eu quero um conteúdo de bastidor, e você der uma resenha da tua escola sobre bastidor, o GPT vai te trazer uma ideia do que você pode criar, tá? Não precisa ficar tendo um volume criativo gigante. Fala, Renato. Não, e aí, dando um exemplo, assim, você fala, putz, isso é perfeito, mas ó, eu não tenho equipe, eu tenho estrutura para fazer esses posts diários, né? Então, assim, e aí isso você pode mandar essa dúvida no chat GPT, falar, ó, eu tenho condição de fazer 2 posts, ou 2 stories na semana, um feed por semana, e em função do que você pode entregar, pede para o GPT fazer um calendário de ações, sugestões ou priorização de atividades, né? Então, assim, ele é muito maleável para isso. Ele vai dar o recomendado e, às vezes, não é possível, em cima do seu possível, ele vai dar todas as sugestões, seguindo o nosso método, tá bom? Bom demais. Vamos para o próximo. Bom, aqui é uma ideia de visão, para quem não está habituado com esse tema, funil completo. O que é funil, turma? Funil é um triângulo invertido entre uma galera, uma quantidade grande de galera, e sai uma quantidade menor. Então, quanto mais a gente for estratégico na nossa criação do funil, melhor vai ser para a saída. Só interrompendo, a Mayara acho que perguntou sobre o ponto anterior. Olá, meninos, tem uma pergunta. Hoje posto 5 vezes na semana no feed, mas meu trabalho no Story não é tão detalhado quanto esse. O melhor é focar em qual dos dois? Nos dois. Nos dois. Tá? Porque um é descoberta, feed é descoberta, stories é relacionamento. Tá? Então, tão importante quanto você postar para descoberta, você tem que falar com a audiência que te segue. Nem todo mundo que é seu seguidor é seu cliente. Vai dar mais trabalho? Você não queria ouvir essa resposta? Sim, eu sei que sim. Mas é importante, tá? É importante. E seja estratégico também, não fica postando aleatoriamente, só por quantidade. Às vezes, quantidade também não é 5 vezes na semana no feed, é bastante coisa. Aliás, vamos fazer o seguinte, se tu me permitir, Mayara, joga o teu Instagram aqui no chat, que eu vou fazer o exercício do GPT com o seu, pode ser? Pode jogar aí que a gente vai fazer. Pode, vou pôr, peraí. Boa. E daí a gente dá um pouco mais de contexto para a tua resposta. Voltando aqui na parte do funil, para não engolir o tempo do Renato, postagem é o primeiro contato que a gente tem, certo? O perfil vai ter atração e credibilidade. A bio, boa. A bio vai ser chamada para ação e link. E o WhatsApp vai ser a entrada para o time comercial. Então, esse seria o modelo do funil do Instagram. Então, a gente tem o primeiro contato, a gente tem o perfil, a gente tem o bio, que já vai engajar, vai conectar e vai dar opção para a pessoa falar com o teu time, e daqui a gente fala com o time comercial. Estrategicamente, um post atrativo, o perfil vai estar otimizado, contato direto do WhatsApp personalizado, e daí a gente vai falar muito aqui de CRM na aula de conversão, tá? Mas daí a gente entra para o fluxo do CRM, que é a parte do comercial e estratégia. Tá? Tempo médio entre o primeiro contato e matrícula, de 15 a 30 dias. Consistência no acompanhamento é fundamental. Eu não vou entrar com parte de venda aqui, tá? Mas lembrando que se você
desiste da oportunidade porque a pessoa não está respondendo, quem tá desistindo, na real, é você. Vocês vão entender um pouco quando a gente for falar lá na aula de conversão comercial, tá? Mas pensando, esse seria o funil do Insta. Bom, já aqui basicamente é o resumo final, tá? Perfil estratégico, conteúdo de valor, conversão efetiva. Então, a gente criou um perfil estratégico, a gente já tem um mapeamento do tipo de conteúdo, consequentemente, a gente vai ter um funil mais organizado, uma conversão mais efetiva. Por quê? Estou engajando melhor, eu estou gerando mais conexão e eu levo essa pessoa mais preparada para o meu funil de vendas, para o meu time comercial, para os primeiros atendimentos. Fechado? Beleza. Acabei a primeira parte aqui do Insta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comer um pedacinho do TikTok para conseguir mostrar para vocês o agente, ou vocês preferem que eu mostre do TikTok e o agente em ação depois? Digita aí 1 ou 2 para a primeira opção. Você prefere que eu mostre agora para vocês a apresentação do TikTok